Como obter a sabedoria de Deus? Hoje nesse vídeo eu quero chamar você para trazer para sua vida não só a sabedoria de Deus, mas realmente esse vídeo é para quem quer uma mudança de vida, porque quando a gente tem a sabedoria, a gente consegue mudar muitas coisas na nossa vida, né? E eu creio que hoje, né, a gente precisa muito estar alinhado com aquilo que Deus quer para nós. E muitas vezes, quando a gente percebe que a gente não está alinhado com o que Deus quer para nós, a gente percebe que a gente precisa fazer algumas mudanças. Mas como que nós vamos fazer essas mudanças? Nós vamos fazer essas mudanças por nós mesmos, ou nós vamos fazer as mudanças pautadas na palavra? E aí é que entra a sabedoria, porque na Bíblia fala que para a gente ter sabedoria, a gente primeiro precisa temer a Deus. E aqui, temer a Deus não é você ter medo de Deus e aí você acaba fugindo dele, porque muitas pessoas hoje, você pode estar me ouvindo aqui e você ser um conhecedor da palavra, de você ter ido na igreja há muito tempo, de você querer essa mudança, mas você tem tanto medo do que Deus pode fazer, porque você tá fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira, que você acaba não mudando, não fazendo e fugindo. E não, eu quero te falar que o temor não é você ter medo de Deus, mas é você reconhecer que Deus é o seu criador e que sem Deus você não é capaz de realizar completamente nada. E aí você pede o que para o Senhor? Sabedoria. Você reconhecendo que você precisa de Deus na sua vida, você vai começar a ter um relacionamento com Ele. A sabedoria, ela tem a ver com você fazer as suas decisões pautadas naquilo que Deus fala que é bom para nós. Porque quando nós fazemos decisões pautadas no que Deus falou que é bom para nós podemos saber que nós estamos caminhando em um lugar, num terreno seguro. Agora, quando nós fazemos as nossas decisões, as nossas escolhas, nós estamos por nós mesmos, né? E isso é muito perigoso, principalmente no mundo de agora, né? Então, essa mudança que você está querendo, ela está linkada ao relacionamento com Deus, né? E onde a gente vê hoje na palavra, né, que é uma das maiores fontes da gente ter esse relacionamento com Deus, depois da oração, eu creio que a oração ela é essencial, né? Mas a leitura bíblica ela te ajuda a entender qual é a vontade de Deus para sua vida, né? Como que funciona o reino de Deus e, enfim, como nós somos humanos, o que aconteceu lá atrás, o que vai acontecer lá na frente. E a sabedoria também nem sempre está ligada à inteligência. Tem muitas pessoas hoje que são inteligentíssimas, mas elas não têm a sabedoria de Deus. Ela tem a sabedoria, às vezes, dos homens. E nem sempre a sabedoria dos homens, ela nos leva para um bom caminho. Às vezes a sabedoria dos homens, ela te leva para um caminho onde você vai ganhar mais vantagem. E sendo que, às vezes, na sabedoria de Deus, é mais sábio você, às vezes, perder para você sair como certo diante de Deus do que você sair como certo diante dos homens, né? Porque nem sempre aquilo que os homens estão falando, estão fazendo diante de Deus é o correto, né? E a sabedoria tá muito ligada à nossa vida espiritual, né? Quando a nossa vida espiritual ela tá andando juntada com Deus, né? Ligada com Deus, e nós estamos enraizados, fazendo as atitudes corretas, a gente recebe a bênção, a graça, o favor de Deus na nossa vida. E isso impacta não só na nossa vida espiritual, mas no nosso dia a dia. E o melhor livro hoje que tem pra gente falar um pouco sobre sabedoria é o livro de Provérbios. Mês passado, eu comecei a fazer uma leitura de 40 dias, que durou um pouquinho mais, porque nem sempre a gente consegue ler
ali todos os dias, né? Mas o livro de Provérbios, ele é um livro que foca muito na sabedoria. Foi um livro escrito ali, né, pelo rei Salomão, né? Teve alguns outros escritores, né? Mas o principal foi o Salomão, o rei Salomão, e os provérbios eles eram usados para educar as crianças de classe alta, né? Em sua maioria meninos, na prática de viver o mundo real, né? Os jovens tinham de ser sábios e não apenas inteligentes. E em Israel, isso incluía saber que a vida girava em torno de Deus e não deles. E para nós que somos cristãos, para nós que acreditamos em Jesus, para nós que estamos iniciando essa vida de conexão com o Criador, a gente precisa entender que a vida não gira em torno de nós, do que nós queremos, do que o ser humano quer para nós, mas sim do que Deus quer pra gente. Então aí é que entra a sabedoria, amém? Então, a sabedoria, ela vai nos ajudar no nosso dia a dia, tá? Então hoje eu queria ler um pouquinho com vocês o comecinho desse livro, Provérbios capítulo 1, que fala assim: estas são as palavras sábias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, escritas para nos ensinar a viver de modo bom e justo, para entendermos o verdadeiro sentido da vida. Então, os provérbios, como eu estava dizendo anteriormente, ele vai nos ajudar, né, a nos ensinar a adquirir a sabedoria, saber o que é certo, saber o que é errado, né? Fazer nós entendermos qual que é o sentido real da vida. É um manual para nos ensinar o que é certo, justo e honesto, para ensinar aos inexperientes como a vida é. E também dar aos jovens uma compreensão da realidade. Então hoje a gente vê que muitos jovens, eles acabam seguindo as influências do mundo, as influências das redes sociais, e acabam tendo uma noção da vida que não é a noção verdadeira. Então, se você é jovem e tá vendo esse vídeo, busque a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus vai te levar para o caminho correto, a sabedoria de Deus vai te levar para uma prosperidade. Mas se você for se deixar levar pelas coisas do mundo, aí você pode entrar em vários caminhos que não são legais, que não são sábios, e quem não é sábio é um. E também no livro de Provérbios há lições até para quem é vivido, até para nós que somos mais experientes, e também nos dá mais sabedoria para examinar e compreendermos profundamente a vida, os próprios provérbios e também palavras sábias. Então, esse livro ele nos dá condições, às vezes, de estarmos ensinando para outras pessoas o que é bom, o que é justo, o que é certo, a decifrar, às vezes, situações da nossa vida, assim como aconteceu com o rei Salomão, quando chegaram duas mulheres lá na sala do rei, falando que as duas eram mães de uma criança, de um bebezinho, e o bebezinho ali, e Salomão, na sua sabedoria de Deus, disse: bem, já que as duas falam que é mãe, então nós vamos pedir para cortar o bebê ao meio e vamos dividi-lo com a mãe, já que vocês não conseguem entrar num consenso sobre quem é a mãe verdadeira. E nesse exato momento, ele falou isso, claro, usando a sabedoria dele, porque nesse mesmo momento a mãe verdadeira falou: não faça isso. E ali ele teve a compreensão de quem era a mãe verdadeira, era aquela mãe que se preocupou. Então ele fez isso usando o quê? Um certo truque que poderia ser uma inteligência, mas aqui a realidade foi o próprio Deus que deu pra ele e falou: vamos resolver desse jeito, fala desse jeito. E aí ele pensou, falou. Então é isso, a sabedoria é você conseguir sair de situações difíceis. Para esse vídeo não ficar muito longo, então já me segue aqui, deixe sua opinião aí nos comentários e até a próxima, onde nós vamos continuar falando sobre as mudanças necessárias através da sabedoria de Deus.